Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Ok. A gente tá assim, Enzo, perfeitamente. Ok, então. Obrigado, Bela. Eu tô arrumando aqui as coisas, eu tô num local diferente hoje. Mas, então tá, gente. Boa noite a todos. Perdoem-me um pouquinho da demora. Mais uma vez, para mais um estudo, né? É muito bom, eu gosto bastante do estudo de segunda-feira, que a gente consegue estudar, né? A gente passa a semana inteira estudando. E esse capítulo 7 está incrível, gente. Espero que vocês estejam estudados. E vai dar tudo certo para honra e glória de Deus. Mas antes de a gente começar, então, com a nossa oração inicial, alguém tem algum pedido ou algum agradecimento a fazer? E logo depois já começamos a oração e já começamos o nosso estudo em si. Eu gostaria de agradecer a Deus pela semana, como Ele tem agido em todos nós. Sinceramente, hoje não teve tempo para fazer o estudo, porque eu passei o dia inteiro estudando sobre juízo, mas ainda assim eu consegui dar uma lida, né? Vamos falar assim. Mas gostaria de agradecer a Deus por isso, pela semana, por como Ele se faz presente conosco e neste estudo também. Tá ok, então. Nós vamos estar orando também. Mais alguma outra pessoa? Ahn, eu tenho um pedido especial. Quem mora no Rio Grande do Sul também já tem esse pedido, né, em mente. A gente, principalmente essa última semana, ocorreu um temporal bem forte aqui no estado. E teve algumas pessoas no Vale do Taquari, que fica um pouco mais ao norte do estado. Ocorreu que deu um temporal, né? Todo mundo já sabe, e acabou matando algumas pessoas. Foram acho que 40 e poucas pessoas, teve perdas, né? Terríveis. Então pedi oração por as pessoas que foram afetadas, perderam os familiares, perderam tudo, né? E também pedi oração que agora até eu estava vendo aqui e tem um novo temporal, na verdade, se formando e provavelmente vai começar a chover amanhã. Então, pedir que nada de mal ocorra, essas pessoas já sofreram, né? Mais algum pedido ou agradecimento? Eu também quero agradecer a Deus pelas bênçãos, né? Por mais essa semana, pelas bênçãos dele. Em especial também, uma pessoa em comentar sobre isso. Muito triste, né? Que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, como o Enzo comentou. E a gente até foi lá, sábado, e pude ver mais de perto, né? E o que as pessoas sofreram, muitas histórias muito tristes. Então, assim, na cidade que a gente estava, ela arrasou 100%. Água até o telhado das casas, as pessoas ficando, ah, tendo que fugir pro telhado, né, pra se abrigar desse, dessa super enchente. Então, muitas pessoas com histórias muito tristes lá. E agradecer a Deus, né, pela oportunidade que talvez muitas estão tendo também agora de conhecê-lo também, se voltar para ele, né. A base da Adra tá lá em peso com muitos adventistas que Deus possa estar usando ah, a cada um, né? Nesse momento. E agradecer também a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui novamente para o estudo. Amém. Mais alguém? Eu quero pedir por uma boa noite, na verdade, primeiro, né? Eu quero pedir por uma amiga minha, que ela chama Mirelle. Ela tá, ela tava, né, como aluna aqui no Lifestyle, mas a mãe dela teve AVC. E assim, ela teve que voltar para cuidar da mãe dela. E ela não conseguiu terminar o curso, né? Ela teve que sair no meio e ela tá cuidando da mãe dela. E ela falou que tá com muitas dificuldades lá, sabe? Pra se manter firme, assim, tudo mais. Queria pedir pela oração por ela. Também aqui pelo Lifestyle, que tá passando por muitas coisas.
que eu possa abençoar, que vocês possam estar orando. Ok, então. Nós teremos oração também. Mais alguém? Acho que Eu Marcos tenho pode falar. um pedido que é em relação a um estudo que eu estou participando, na verdade, dois. Todas as sextas-feiras à noite a gente tem uma classe bíblica e eu quero colocar aqui o meu pedido em prol dessa classe bíblica, que o Espírito Santo possa estar atuando, né, em prol da vida e do coração dessas pessoas. E também, principalmente, o estudo que eu estou fazendo com o meu avô, já faz alguns meses, eu acho que faz até anos. A gente está vindo estudando a Bíblia e eu quero orar muito em prol dessa causa, porque eu creio bastante que quando a gente terminar esse estudo, o meu avô entregue a vida dele a Cristo e eu tenho muito essa esperança. Quero que quero colocar, né, aqui esse pedido. Então, vamos orar também. Então, pessoal, para a gente então começar formalmente nosso estudo, vamos inclinar nossas frontes e vamos nos falar com Deus. Querido Pai Celestial, nosso amável e grandioso Deus, Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pelo seu carinho, seu amor, seu cuidado por cada um de nós. Pai, nós temos muitos pedidos foram feitos aqui. Que o Senhor possa responder segundo a sua vontade, Pai, por favor, cada um deles. Que o Senhor possa acalentar nossos corações, Pai. E que nós possamos também sermos transformados cada dia mais à sua imagem e semelhança. Pai, nós pedimos em especial agora por esse estudo, que seu Santo Espírito possa estar aqui com a gente, nos iluminando, nos mostrando. E também, Pai, que seus anjos possam estar aqui com a gente também. Continue nos cuidando, nos abençoando, que nós possamos ser luz para as outras pessoas. Isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, quem puder ligar as câmeras, eu acho que até fica melhor para a gente conseguir se ver, parecer que está mais pertinho. Então, hoje, o capítulo 7, com a nossa amiga Amanda Heim. É contigo. Muito obrigado por ter aceito o convite, Amanda. Eu que agradeço. Estão me escutando bem? Que bom. Sim, O capítulo de hoje é um capítulo que eu gosto muito e eu estava vendo os capítulos, me adiantando um pouquinho, e quando vi esse, eu disse, eu gostaria de falar sobre ele. E aí, quando o Enzo me ofereceu, eu disse, tô aqui. E eu tô aqui com a minha irmã Laura, que vai me ajudar também. E a gente vamos falar sobre o capítulo 7. O capítulo 7 fala sobre Enoque e Sete também. Enoque foi o terceiro filho de Adão. E a gente vê que ele tinha agora duas vidas para seguir. Ou a vida de Abel, ou a vida de Caim. E no primeiro parágrafo a gente vê que fala sobre Enoque 7 seguindo a vida de Abel, que agora estava morto, mas ele estava escolhendo essa vida, uma vida que seguia Deus. E a partir daí começaram a se dividir os filhos de Adão entre os filhos do homem e os filhos de Deus. Caim era o pai dos filhos do homem e Sete era o que primeiro começava os filhos de Deus. E a gente vê que os filhos de Deus tinham uma característica especial. Eles se afastavam do mundo e tentavam seguir a Deus em tudo que ele pedia. Já os filhos do homem, eles se entregavam ao mal e não obedeciam a Deus. A primeira prova de desobediência que a gente vê na história de Caim é a segunda menção que a gente tem dele na Bíblia. Deus tem um castigo que ele dá para Caim para andar errante sobre a terra. E a segunda menção que a gente tem dele é ele construindo uma cidade e pondo o nome de seu filho. Então, um afronto à consequência de Deus. Mas os filhos de Deus não eram assim. E agora o capítulo começa a tratar sobre o filho de Deus mais exemplar que teve nessa época, que foi Enoque. Tá bom? Enoque, se alguém quiser comentar, pode levantar a mão aí. Enoque era um homem santo, começa aqui o parágrafo falando.
um homem santo. O que é santidade, né? Algo separado. Então, Enoque era um homem que se separava para as coisas de Deus. Ele servia a Deus com singeleza de coração, como fala aqui, e, como eu mencionei, ele se afastava do mal. Pode falar, Mateus. Então, a gente vê que tanto Enoque quanto Sete, ele, como já foi citado, eles tinham uma semelhança, né? Que eles sempre se afastavam do mal. Então, eles sempre se separavam. Quando vai falar sobre Sete, pega e fala, separou-se dos corruptos descendentes de Caim, e quando fala de Enoque, separou-se dos descendentes de Caim do mesmo modo, reprovando-os por sua grande maldade. Então, ambos buscavam se separar e não estar junto deles. E é interessante que vai dizer aqui mais para frente, né, que Enoque decidiu até se separar daquelas pessoas que eram 99% fiéis a Deus. Então, tinha pessoas que adoravam a Deus e que honravam a Deus, mas Enoque até desses resolveu se separar. E lá em 1 Coríntios 5, 99%, né, por isso. Lá em 1 Coríntios 5, a partir do versículo 9, Paulo diz assim: Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda comais. Então a gente vê que é mais perigoso para a gente se associar com as pessoas que a gente chama de irmão, só que levam uma vida degradada, do que a gente se associar com outras pessoas do mundo que a gente pode levar para Deus. Pode falar, Enzo. Uma coisa que eu achei interessante aqui, no primeiro parágrafo, diz assim, falando sobre Sete, né? Que, contudo, ele era filho de Adão, porque no início ele fala que Sete ele tinha um bom caráter, né? E ele foi para substituir Abel no seu proceder. E diz assim, contudo, era filho de Adão. Como pecaminoso, Caim ele não herdou a natureza de Adão, na natureza de Adão mais bondade natural do que Caim herdara. Ele nasceu em pecado, mas pela graça de Deus e recebendo fiéis ensinamentos de seu pai Adão, honrou a Deus fazendo a sua vontade. Então, até um ponto para nós, né? Que muitas vezes a gente usa desculpas. Porque meus pais fazem isso? Porque eles faziam aquilo? Mas a gente pode ver que nesse texto aqui, Sete ele não recebeu mais benefícios do que Caim recebeu. E for ver a diferença gritante deles, porque depois, em Gênesis, continuando a leitura, ele divide entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, né? Então, a diferença de uma geração e outra. E os dois homens, eles nasceram iguais. E nenhum deles recebeu nenhum privilégio a mais. Então, mostrando que o que acontece na nossa vida, tanto todas as partes, né, física, mental, espiritual, elas requerem as nossas escolhas, né? O que nós escolhemos, o que nós fazemos, ele influencia no nosso futuro. Então é muito interessante ver essa diferença gritante, né? E for ver, temos dois Enoques na Bíblia, né? Temos o filho de Caim e o Enoque, que é descendente de Sete. E ver a diferença desses dois homens, né? Isso não porque eles eram privilegiados pela linhagem, né? Mas sim pelas escolhas que eles faziam. Porque, como diz aqui, eles nasceram em pecado, né? Mas por receber os ensinamentos dos pais, eles quereram, né? Escolheram agradar a Deus. Então é um ponto para cada um de nós também, né? Não importa o que nossos pais fizeram, ou que escolhas eles fizeram, ou o que nossos antepassados fizeram, isso não influencia na gente, né? A gente deve colocar nossas escolhas em dia e colocar Cristo em primeiro local do nosso coração, né? Então esse seria o meu comentário. Pode falar, Roberto.
Só um ponto que o Matheus puxou aí, que é justamente aqui o capítulo fala bastante sobre nós não estarmos na roda dos escarnecedores. Só que hoje, infelizmente, a gente está colocando o mundo dentro da igreja, sendo que é óbvio que isso nunca ia dar certo. Nós estamos vendo na Bíblia aí que nunca foi plano de Deus fazer essa. Ah, eu vou ganhar o mundo sendo o mundo. Não é assim que funciona. Em nenhum lugar da Bíblia a gente vai conseguir ver isso. E aí, logo aqui, a gente já começa a perceber Enoque, que ele era totalmente diferente e ele não se associava a essas pessoas. Não que ele não levava mensagem, a gente vai ver aqui que Enoque ele levava mensagem a essas pessoas, mas ele não se demorava, porque ele tinha medo de cometer o pecado. Então é muito interessante nós entendermos porque Enoque, querendo ou não, tem uma relação com a última geração. Continuando aqui, quer falar, Matheus? Abre seu som. Matheus, acho que o teu som tá desligado. Pronto, agora foi. Então, falei um tanto, deixa eu continuar. Aqui, ó, só para finalizar mesmo essa parte, diz: não herdou da natureza de Adão mais bondade natural do que Caim herdara. Nasceu em pecado. Então a gente vê que nascer em pecado não é nascer pecador, é simplesmente herdar uma natureza com propensões ruins. Isso é nascer em pecado. Então, quando a gente vê Davi falando que em pecado concebeu minha mãe, que eu nasci em pecado, ele está simplesmente falando da natureza dele, de qual natureza ele nasceu e o que ele sente propensão a fazer. Não que ele nasça pecador, como hoje em dia é defendido. Isso mesmo, como falaram, né? A Caim, Sete só tinha dois exemplos: o exemplo de Caim e o exemplo de Abel. Ele não tinha mais bondade que um ou mais maldade que outro. Ele tinha dois exemplos para seguir. E ele foi sábio ao escolher seguir o exemplo de Abel. E passou isso para seus outros descendentes, como Enoque. E Enoque a gente vê que, como vocês comentaram, ele se separava dos homens. Só estava com os filhos dos homens para ensinar. E ele não fazia mais nada disso. Não entrava em outras conversas. Porque ele sabia que corria muito risco de cair fora da vontade de Deus. E ele tinha vários momentos que ele parava para pensar em tudo o que ele tinha visto. Ele escutou a história da queda da própria boca de Adão. Então, Enoque tinha um apreço especial por Adão e queria saber mais. Mas ele sabia que tinha alguém que sabia mais que Adão. E foi esse alguém que ele recorreu, a Deus. Ele sempre recorria a Deus em qualquer momento que ele precisava. Ele estava tão afligido por essa maldade que ele tinha que estar perto com alguém que era mais puro que ele. E ele tentava ficar perto dele. E a gente vê que quando Enoque teve seu primeiro filho, uma grande janela se abriu diante dos olhos dele. Ele começou a entender muitas coisas. Entendeu que o amor de Deus por Jesus era muito grande, a ponto de ele dar seu filho, mesmo que ele o amasse muito, então ele amava a gente muito mais que isso. E Enoque percebeu isso na própria pele quando ele viu o seu filho nascendo. Então, cada momento que ele olhava para o seu filho, ele pensava em Deus. Era uma lembrança constante. Pode falar, Matheus. É interessante, porque eu ia comentar uma coisa que é basicamente a gente é a média das pessoas que a gente convive, né? As pessoas que andam junto com a gente e tudo mais, a gente é a média deles. É sempre assim. Só que uma coisa muito interessante é porque a gente olha para Cristo. Cristo não era a média das pessoas que ele convivia. Cristo, ele era o ápice das pessoas que ele convivia. Ao a gente ver esse exemplo de Cristo, a gente deveria entender que antes da gente começar a interagir com, vamos dizer assim, com sair por aí no mundo pregando e tudo mais, a gente precisa ter um coração transformado, porque senão a gente vai deixar se transformar pelo mundo.
Como Cristo era um servo fiel a Deus, era cheio do Espírito Santo, ele conseguia pregar aos pecadores e não ser contaminado pelos pecados e pelas crenças dos pecadores. E aí ele estava pronto para pegar o evangelho, para sair falando de Deus para todos. A mesma coisa deveria ser com a gente. A gente deveria estar cheio do Espírito Santo, se preparar, estudar, se preparar demais mesmo, para a gente poder sair pregando o evangelho em todo mundo e não ceder nas coisas que eles fazem. Roberto? Uma coisa interessante que está aí no terceiro parágrafo, finaliza, né, dizendo que decidiu se separar e gastar muito tempo sozinho, o qual dedicava à reflexão e à oração. E eu estava dando uma olhada, né, tem mais de 370 citações sobre Enoque nos livros da Irmã White, só em português, fora em inglês, né? E em Um Caminho a Cristo, página 98, terceiro parágrafo, nos ensina como andar com Deus. E cita Enoque. Diz o seguinte: orai em vosso aposento particular, e enquanto segues vossos afazeres diários, elevai muitas vezes o coração a Deus. Era assim que Enoque andava com Deus. Essas orações silenciosas sobem para o trono da graça, qual precioso incenso. Satanás não pode vencer aquele cujo coração, deste modo, se firme em Deus. Eu gostei muito desse texto, porque o, a chave crucial para Enoque conseguir ser posteriormente transladado, ficar com Deus e andar com Deus, ser justo, íntegro, reto, como era orar. Era esse diálogo que ele tinha com Deus todos os instantes e momentos. Então isso é acho que, pelo menos para mim, foi a maior lição que eu aprendi nesse capítulo 7, de que eu falho muito nessa conexão com Deus em orar em todos os instantes. Então acho que é uma lição muito importante para cada um de nós levarmos de hoje em diante, de seja lá o que a gente estiver fazendo, sempre está em nossa mente, Deus está se agradando ou não com ele, dialogando com ele, mesmo em pensamento, porque aqui deixa claro, Satanás não pode vencer aquele cujo coração deste modo, que modo? Andando com Deus em oração, se firmar em Deus. Que Deus nos ajude quanto a esse ponto. Verdade. A gente vê na vida de Enoque muita comunhão com Deus. E ele orava muito e como Deus respondia. Aqui fala que Deus mandava anjos e comunicava-se com Enoque por meio deles. E nós hoje temos a Bíblia, que é a resposta de Deus, o Espírito de profecia também. Então nós não temos desculpa para não ter a resposta de Deus. Ah, a gente não pode dizer, ah, não tem um anjo. A gente tem algo muito mais especial, que é a palavra de Deus, as profecias. Como o Pedro fala, que mais do que qualquer outra revelação que Deus possa dar, a gente tem a palavra profética, que é a maior revelação que Deus nos dá. E Enoque, ele recebeu essa palavra profética também. A Bíblia fala que ele foi um dos primeiros profetas também. Enoque, ele tinha uma comunhão tão grande com Deus que ele andava com Deus. A Bíblia cita isso. Enoque andava com Deus. E o que significa nesse andar com Deus? Esse andar com Deus na Bíblia. Toda vez que aparece essa palavra andar com Deus, significa que alguém estava imitando a Deus. Imitando as coisas que Jesus fazia, ou que Jesus faria. Enoque recebeu, né, a visão de todo esse grande conflito. Então, Enoque sabia como era o caráter de Jesus. E Enoque imitava esse caráter, ele imitava. E a vida de Jesus foi uma vida de serviço. E Enoque também tinha essa vida de serviço aos outros. Mas ele servia até onde podia, porque ele não queria ter o risco de se contaminar com o pecado. Pode falar, Roberto. Na verdade, eu esqueci de mutar, mas já que você comentou sobre esse ponto aí, é que eu esqueci de tirar a mãozinha. Mas eu queria falar sobre um outro ponto, um outro tópico que a gente vai falar agora, né? Depois desse ponto que você falou. Tem um ponto onde diz sobre o Éden, né? Que o Éden, ele ficou na Terra até um pouco antes do dilúvio. E isso
isso na minha cabeça é um agravante ainda maior, porque se os antediluvianos ficaram do jeito que ficaram, conseguindo visualizar uma perfeição, mesmo que não entrar, mas com certeza o Éden deveria ser incrível até por fora. E outra, tinha anjos com uma espada flamejante ali, uma luz gloriosa, e eles tinham que ir ali fazer os sacrifícios dele na frente do Éden. E mesmo assim, vendo e conseguindo falar com Adão, com Eva, com todo esse povo aí que por anos ficaram com eles, e eles chegaram ao ponto que chegaram, imagine só como vai estar o pessoal antes da volta de Jesus, né? Porque diz que esse povo vai estar pior do que os antediluvianos. Então, e isso é um agravante até para nós também, para a gente não cair no erro, porque Deus está dando todas as oportunidades, deu profetas, deu a palavra dele, hoje fala através de muitos outros profetas também no sentido de pregadores que levam a mensagem, e ele não deixa a gente cair por falta de conhecimento, né? Oséias 4:6 diz que muitos vão perecer por falta de conhecimento, mas não porque não tiveram oportunidade, mas porque não quiseram o conhecimento. Ou seja, eles negligenciaram. Foi exatamente o que os antediluvianos fizeram. Eles tinham conhecimento a rodo, tinham o Éden ali provando que tudo era verdade, e mesmo assim eles se omitiram de ter esse conhecimento. E o mesmo vai acontecer conosco caso caiamos em Oséias 4:6, de negligenciar o conhecimento. Hoje a gente tem mais de 1.000 páginas, 100.000 páginas que Ellen White escreveu, mais a palavra de Deus, que é muito ampla para a gente, e a gente fica às vezes perdendo tempo com um monte de coisa que não vai ajudar em nada. Então a gente tem que tomar cuidado para não cair em Oséias 4:6. Muitos vão perecer por falta de conhecimento, não porque não tiveram oportunidade. Porque hoje Deus deu oportunidade para todo mundo. Tem Ellen White de graça no celular, tem Ellen White, tem a Bíblia de graça para todo mundo que quiser. Então hoje não vai ter mais aquela desculpa de não dava porque não tinha dinheiro, não dava porque não tinha isso, não tinha aquilo. Então Deus ele deu tudo para nós, assim como deu também para os antediluvianos, e que não negar a palavra de Deus, ver as coisas acontecer e mesmo assim não querer fazer a vontade de Deus. Mateus? Então, uma coisa que. Agora você. Uma coisa que eu estava vendo aqui que estava achando interessante é porque Enoque, essa questão de luz e tudo mais, né? Enoque, tudo que ele sabia, ele transmitia. Literalmente tudo que ele sabia, ele transmitia. Então, até ele, quando chegou num ponto onde ele não entendia algo, Deus revelava para ele esse algo que ele não entendia, que era a respeito da ressurreição, e depois ele simplesmente passava para todo mundo. Então, aqui fala, né, que Enoque fielmente transmitiu ao povo tudo que Deus lhe havia revelado pelo espírito de profecia. Alguns creram nas suas palavras e volveram de sua maldade para temer e adorar a Deus. Então a gente vê que talvez a gente realmente está igual na época de Enoque, a gente está igual na época do dilúvio, porque a gente vê que simplesmente ele sabia de tudo. Deus revelou toda a história, desde do princípio até o fim, até a volta de Cristo. Ele viu a gente, ele viu o povo de Deus, ele sabia literalmente de tudo. E ele não guardou aquilo para ele, ele simplesmente contou para todo mundo. Todo mundo também sabia. O plano da salvação, como eu já disse, acho que foi semana retrasada, ele nunca foi escondido de ninguém, justamente para ninguém ter desculpa. E do mesmo modo, a gente também não existe desculpa. Ellen White diz que aqueles que não estudarem os testemunhos, as coisas que ela escreve, vão ser julgados em falta por ter rejeitado a luz que vem direto do trono de Deus. Então, a gente não tem desculpa alguma, nem sequer para dizer, eu não sabia de tal coisa, não sabia de tal coisa. Principalmente a gente que está na igreja, que tem esse conhecimento, a gente é os que os mais indesculpáveis de todos é a gente. A gente vê em Romanos 2 que Paulo usa justamente esse argumento. Quem menos tem desculpa para continuar em pecado são os judeus, porque os judeus têm o conhecimento da lei. E se o nome de Deus é blasfemado lá fora entre os gentios, é por causa dos judeus. A mesma coisa é para a gente. Se tem alguma coisa de errado no mundo, se tem algumas pessoas que vão se perder, o principal culpado é a gente, porque a gente tem toda essa luz, todo esse conhecimento, e diferente de Enoque, a gente não sai distribuindo para todos os lugares que a gente vai.
além também do que o Mateus falou, que o espírito de profecia, ele não é Ellen White somente, né? Enoque, ele recebeu pelo espírito de profecia, e Enoque foi o primeiro profeta bíblico. E isso está lá em Judas 14:15. Então, a gente vê que desde aí, os profetas iniciais até Ellen White, todos se enquadram no dom de profecia. Então, o espírito de profecia, Ellen White é só mais um espírito de profecia que não é canônico, mas a gente tem N também profetas na Bíblia que não são canônicos, porque o próprio profeta que falou com Davi, né? Agora me fugiu o nome dele, mas ele não escreveu livro nenhum na Bíblia, e nem por isso ele não Natan. é profeta. Natan, isso. E nem por isso ele não é profeta. Então a gente também tem profetas na Bíblia que não escreveram nenhum livro na Bíblia, mas são profetas. Mas só para deixar claro aí que o Mateus falou, o espírito de profecia vem aí desde sempre, nunca deixou, porque a igreja de Deus não fica sem profecia, até porque diz que sem profecia a igreja se corrompe. Então a gente precisa disso. Deus não deixou a gente no escuro, e amém por isso. Que Deus seja louvado por isso. Como a gente. Muito obrigada pelos comentários. A gente percebe bastante que a Bíblia foi a fonte principal de estudo de Ellen White e também Enoque foi o primeiro profeta. E quando a gente vê essa genealogia de Sete, e da qual Enoque faz parte, a gente vê que eles escolheram a bênção. Eles tinham duas escolhas, a bênção ou a maldição. E eles escolheram a bênção. E essa genealogia foi passando, e todos os filhos foram escolhendo. Poderia um se esquivar, mas pelo menos os patriarcas, como a genealogia passa, escolheram a bênção em vez da maldição. Mas a gente vê uma parte que chega em Gênesis dizendo que os filhos dos homens, os filhos de Deus, começaram a procurar as mulheres dos filhos dos homens. E essa parte a gente vê que nem todos os filhos dos homens estavam ali, seguindo a bênção. Tinha outros que se desviavam, iam atrás da maldição, algo que eles não precisavam ter. E com o Éden ele tão vivo, eles não tinham nenhuma desculpa para não querer crer, para não querer adorar ao Deus vivo, porque eles erraram não porque não sabiam, mas por negligência. Falamos um pouquinho sobre justificação pela fé. Enoque foi justificado pela fé. Ele recebeu a justiça de Deus quando ele aceitou pela fé. Muita mais fé do que nós temos atualmente. Porque nós temos os registros que Jesus veio. Enoque, não. Enoque só tinha a promessa. Os anjos que falavam para ele. Mas nós já sabemos o que aconteceu. E Enoque tinha somente a promessa. Então ele foi assim justificado pela fé. O que é justificação pela fé? Lançando uma pergunta aí. Então, só uma coisa antes de pegar e falar um pouquinho sobre educação pela fé, que eu achei interessante o comentário, foi da questão de que a gente vê que os filhos do homem se casaram com as filhas de Deus e tudo mais, e vice-versa, né? Então, a gente vê que quando a Bíblia fala dos filhos de Deus, não necessariamente todos eles eram fiéis a Deus. A gente vê que isso não é algo que é necessário, entendeu? Ah, é filho de Deus nesse contexto, então necessariamente era fiel a Deus. Não. A gente vê que desde aquela época lá atrás, os filhos de Deus faziam coisas que não eram a vontade de Deus. Então, sempre houve e sempre vai haver pessoas dentre os filhos de Deus que, na verdade, não são filhas de Deus, e sim que são filhas do mundo, que fazem a vontade do mundo. Então, Mateus, isso que você falou entra no caso, por exemplo, dos filhos de Noé. Cã já saiu, ele entrou na arca, aparentemente era filho de Deus, mas ele já tinha no seu caráter uma rusga que logo ficou claro depois. Então, isso fica bem claro na palavra. Que é justificação pela fé. A gente vê que Enoque foi justificado pela fé. A maioria das pessoas que andaram com Deus, a Bíblia também fala que foram justificadas pela fé, ou Ellen White fala. O que é justificação pela fé? Alguém tem uma ideia ou posso continuar?
Pode falar, Então, Matheus. dentro dessa ideia de justificação pela fé, aquilo que você mesmo falou, né? Enoque andava com Deus, ele imitava Deus. Logo, não era Enoque que fazia isso, sim Cristo que vivia em Enoque. Então, a gente vê a justificação pela fé aí. A fé que ele tinha em Cristo, a fé que ele tinha em Deus, simplesmente fez dele co-participante da natureza divina. Cristo em Enoque fez as mesmas obras que Cristo fez lá na Galileia 4.000 anos depois. E do mesmo modo, Cristo na gente hoje faz as mesmas obras que ele fez na Galileia 2.000 anos atrás. Então, novamente, a gente não tem desculpa nenhuma para viver a vida como a gente vive. Pode falar, Gabriel. Quando a gente toca no assunto de justificação pela fé, eu lembro de vários textos bíblicos. Tem um que, se eu não me engano, fica em Romanos, né? Está dizendo lá que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E a gente também se depara com Efésios 2:8, diz que nós somos salvos pela graça de Deus e isso não vem de nós, é dom de Deus, né? E, e principalmente, me vem a cena da morte de Cristo. Cristo indo substituir algo que era nossa, a condenação de morte. E quando eu percebo que nós somos elevados novamente à condição de filhos de Deus, não é pelas nossas próprias obras, não é pela nossa própria justiça, até porque Isaías vai declarar que a nossa justiça são trapos de imundícia. E eu não me lembro em qual citação da senhora White, mas ela fala que quando nós somamos todos os nossos atos, todos os nossos traços de caráter que são bons, que aos olhos de Deus são retos, são no caminho de retidão, se nós juntássemos tudo isso e levássemos diante de Deus como cartão da nossa salvação, ele diria traição, traição. Então, quando eu percebo e vejo todo o panorama de nós sermos justificados pela fé, é entender e crer que Jesus é o nosso único substituto, é o nosso único Salvador. E nós somos salvos não pelos nossos próprios méritos, até porque isso vem em consequência, mas a forma como somos salvos é acreditar que Cristo é a nossa salvação. É assim que eu entendo. Boa, Francisco. Quando a gente vai, por exemplo, por o santuário, fica mais fácil a gente entender. Então, uma analogia rápida aqui para vocês. A justificação pela fé, a gente inicia ela lá no altar de sacrifício. O altar de sacrifício e a pia é onde seria a nossa justificação. A questão da justificação é justamente isso. Jesus nos torna justo mesmo sem sermos. Nós não somos justos, mas a gente inicia uma caminhada. Então a justificação pela fé é o perdão. É o perdão que a gente vai aceitar de Cristo Jesus por todas as coisas que fizemos. Então a partir do momento que nós agarramos essa justiça de Cristo, que é o perdão, né, você pode trocar a justificação por perdão, vai dar mesmo. Depois disso a gente vai para a parte da santificação, que é começar a tirar o... Eu gosto muito de uma frase, acho que foi John Wesley que disse, que a santificação, a justificação é, a santificação é um mundo sendo tirado de nós, né? Então você tira o mundo na santificação de você para viver uma vida inteiramente centrada em Cristo. E aí chega ao final dessa justificação, que é a justiça de Cristo, que aí é o que o Mateus falou, que não é eu que vivo, mas Cristo vive em mim, que é Gálatas 2:20. Então, nessa sequência, a gente vê que o santuário nos mostra que inicia no pátio a justificação, justificação, a santificação do santo, e nós adentraremos no Santíssimo com a justiça de Cristo. Ellen White tem um texto onde ela diz que nem um fio de cabelo nosso pode entrar na presença do Pai. Então, obviamente, a gente precisa estar inteiramente com Cristo em nós, totalmente atrás da rocha. Se tiver uma partinha nossa por fora da rocha, a gente não consegue visualizar o Pai.
Então, essa é a sequência que Deus deixou para nós, o plano da redenção, que é o santuário, e ele já nos ensina, através desse santuário, todos os passos que devemos chegar. E Enoque, ele chegou nessa justificação, mostrou a santificação, e Deus achou por melhor levar ele, porque o mundo não era digno, então Deus levou para si. Então isso é muito bonito de ver o quanto um homem, assim como eu e você, porque Enoque não tinha nada que eu e você não possamos ter, e ele conseguiu simplesmente porque ele morreu para ele. Ele cumpriu Gálatas 2:20 antes mesmo de Gálatas 2:20 existir, né? Quando Paulo disse isso, lá, Enoque já tinha cumprido isso muito tempo antes. E uma coisa mais interessante que eu estava pensando hoje é que Enoque viu duas vezes as coisas ocorrer, né? Porque Deus mostrou para ele até a segunda vinda e agora ele está vendo tudo de novo acontecendo. Ou seja, ele viu em visão e agora está vendo novamente na íntegra as coisas ocorrerem. E glória a Deus, espero que a gente seja um Enoque muito em breve, porque a função de Enoque é representar aqueles que subirão sem ver a morte. E a gente pode estar muito perto de estar acontecendo isso conosco. Só espero que a gente esteja pronto para aguentar o que vem por aí. Então, o que a gente está vendo, obrigado pelo comentário. A gente percebeu, né, como você comentou por último, o Enoch tá vendo tudo de novo. Ele tá não vale a pena ver de novo. Esse é o único filme que Enoch tá assistindo duas vezes. Enoch, ele viveu essa justificação pela fé. E quando eu penso em justificação pela fé, eu lembro da história dos 10 leprosos, que ela explica bem assim, bem claro, o que é a justificação pela fé na prática. A história dos 10 leprosos, eles moravam numa vila que só tinha leprosos e não podiam ter visita de ninguém, mas de alguma forma alguém ficou sabendo que Jesus curava os leprosos. E assim, eles decidiram ir atrás desse Jesus. E quando souberam que Jesus estava passando por aquela cidade, eles disseram, não vamos perder essa oportunidade. E saíram. E ficaram ali escondidos à distância, porque eles não queriam correr o risco de ser chamados de imundos. E quando eles veem Jesus à distância, eles não se seguram mais e começam a gritar: Mestre, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus atende. E aí Jesus fala para eles: Ide aos sacerdotes. Ele não fala, vocês vão ser curados. Ele não fala qualquer outra coisa, ele só diz: Vão aos sacerdotes. Mostrem-se a eles. E os leprosos também não param para perguntar: Você vai nos curar? Ou para pensar: Ué, nem nos curou, para que a gente vai para os sacerdotes? Eles vão. E a Bíblia fala que indo eles foram curados. Então a gente vê que a fé é ir, a fé é fazer, a fé é uma ação. A justificação pela fé é ação. Abraão, pela fé, deixou Ur. Abel, pela fé, ofereceu o sacrifício. Os leprosos, pela fé, foram sacerdotes. E Enoque fez a mesma coisa. Pela fé, Enoque andou com Deus. Pela fé, Enoque foi um missionário entre aquele povo tão corrupto na época que ele viveu. Ele não ficava lá na montanha só orando ou tentando ter mais contato com Deus. Ele ia fazer sua missão, porque ele sabia que para imitar Jesus, ele tinha que ir, ele tinha que andar, tinha que ser um missionário. E essa missão é nossa também. Nós não podemos ficar só aqui estudando. É bom estudar, mas nós também temos que ir, ir contar aos outros o que a gente sabe, ir fazer pelos outros o que Jesus fez por nós. Porque se ele nos deu de graça, a gente também tem que dar de graça, a gente tem que fazer, é uma ação. Então, Enoque, ele sempre tinha esse contato com Deus primeiro. O primeiro passo de Enoque era contato com Deus e depois ele ia e levava a mensagem de Deus. Ele não parava aí. Ele tentava levar outra pessoa para perto de Deus. Muita gente foi levada para perto de Deus por meio de Enoque. Subia com Enoque para a montanha para orar. Por isso que quando fala que Enoque foi transladado, as pessoas o procuraram para saber se ele estava em algum dos seus lugares de oração. As pessoas conheciam onde ele ia, porque tinha gente que ia orar com ele. Então a gente tem que fazer a mesma coisa. A gente está com Deus, passa a mensagem de Deus para outra pessoa, e assim a gente vai levar essa pessoa para perto de Deus novamente. Essa é a nossa missão, como foi Enoque.
Se a gente quer ser transladado para o céu, igual Enoque foi, a gente tem também uma missão como Enoque teve. Pode falar, Matheus. É que agora, quando toca nesse assunto de justificação, aí surge bastante coisa para falar, né? E tem uma coisa muito interessante, muito legal mesmo, é que quando a gente entende isso, quando eu entendi, mudou basicamente a minha visão sobre justificação. Que a justificação pela fé, ela é perdão, mas não é apenas perdão. A justificação pela fé, ela também é santificação, e a justificação pela fé também é glorificação. É tudo justificação pela fé. Por isso que hoje em dia eu não separo mais sobre isso. Porque quando a gente olha lá em Lucas 7, no versículo 47, diz o seguinte: Por isso te digo que que os seus muitos pecados eles são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então a gente vê que isso é extremamente ligado à questão do perdão, que seria, como a gente define justificação, para justificação é tudo, a questão do perdão, e, consequentemente, aquele que muito é perdoado, muito ama. E o que, que é amar? Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Então a gente vê que aquele que é muito perdoado, aquele que mais deve, aquele que mais é perdoado, é justamente esse que mais se santifica. Ao a gente ser perdoado dos nossos pecados, não tem como a gente permanecer nos nossos pecados. A gente só permanece nos nossos pecados se de fato a gente nem arrependido foi. E se a gente nem está arrependido dos nossos pecados, então a gente não foi perdoado porque não porque Deus não perdoou, mas porque a gente de fato não pediu perdão a Deus. Então, quando a gente entende que a justificação e a santificação é uma e a só, é a mesma coisa, a gente entende melhor do que é a questão do amor de Deus. Porque quando a gente vê os leprosos, de todos aqueles que foram curados, apenas um que volta. De todos aqueles leprosos que foram oferecidos a justificação pela fé, apenas um de fato teve essa justificação pela fé concluída. Porque apenas um amou Jesus. De todos aqueles 10, apenas um amou Jesus. Então, provavelmente, aquele que se sentia mais indigno, aquele que se sentia mais pecador e mais leproso, foi justamente aquele que volta até a Cristo para agradecer. Porque os outros, se não voltaram a Cristo para agradecer, então eles conseguiram algo através deles mesmo. Ah, se eu não fosse, Cristo não me curava. Foi por causa de mim também. E aí que é o problema da gente não compreender que justificação e santificação é uma e só a mesma coisa. Exatamente. O Matheus falou exatamente o ponto. E é justamente o ponto que dá todo esse problema de a gente não entender o pecado, não entender a justiça de Cristo, não entender que a gente pode ser vencedor nessa batalha, é por desassociar um do outro. A pessoa, ela justifica, depois ela santifica, depois... Mas tudo é um pacote completo. Porque senão, não faz sentido Ellen White dizer para nós que nem um fio de cabelo vai entrar na glorificação, ou seja, no Santo dos Santos. Então, por que isso? Porque a gente vai desde o aceitar o perdão, porque é uma ação, óbvio, a gente aceita o sacrifício de Jesus. Como que a gente prova isso? Batizando, mas não acaba no batismo, porque senão os evangélicos estavam certos, né? Se só a justificação aí acaba dessa forma, aceitando o perdão, então os evangélicos estão certos. Então, obviamente, vem a parte da santificação, que agora é transformar o Roberto lixo, esse trapo, em Cristo. É Cristo que vai fazer essa obra no Roberto. E a partir daí a gente vai sim entrar no Pai, mas não com o Roberto. O Roberto não é reconhecido. Quem é reconhecido é Cristo para o Pai, no Roberto. É aí que está a chave do por isso que a gente somos filhos de Deus. Por causa de quem? Por causa de Jesus, somos filhos de Deus hoje. Então, todos os méritos têm que ser para Cristo. E Enoque, porque a gente vê de Enoque, ele podia se gabar, hein? Mas você não vai ver Enoque se gabando em momento nenhum. Por quê? Porque ele entende que ele não é ninguém. Então, eu acho bonito a gente ver que Gálatas está lá em Gálatas, lá no Novo Testamento, mas Gálatas sempre existiu. Desde Adão, todo esse povo aí, ele já tinha que viver Cristo neles para recuperar o que eles tinham perdido. Então, para Adão ainda foi assim, pensando melhor, né? Adão foi um agravante ainda maior, porque ele conheceu a perfeição, perdeu essa perfeição e teve que buscar essa perfeição, mas agora não
com aquilo que ele achava que era perfeito, mas agora totalmente em Cristo. Apesar de que nós sabemos que Adão era perfeito antes do pecado, por causa de Cristo também, né? Ele era incapaz, o ser humano é incapaz, porque senão os anjos também não teriam caído. Então, todos, seja anjos, seja ser humanos, só conseguimos se manter em pé, só conseguimos se manter perfeitos se Cristo estiver habitando em cada um de nós. Isso mesmo, a gente vê que Enoque, ele não brilhava por sua luz própria, ele tinha a luz de Deus. Ele andava com Deus e não era a luz dele que brilhava, era a luz de Deus. Não era motivo de orgulho para Enoque, ele brilhava porque ele andava com Deus. E a gente vê que Deus amava muito Enoque, porque Enoque seguia firmemente ao que ele lhe ensinava. A todo o plano da redenção que Enoque viu antecipado, ele seguia firmemente o que tinha que fazer. Ele não ficava um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ele era firme na sua decisão. Gente, nós também devemos ser firmes nessa decisão. Tem uma partezinha aqui de um parágrafo que eu vou ler para vocês que é bem interessante. Diz assim: duas classes são aqui outra vez representadas como devendo existir até o segundo advento de Cristo: os justos e os ímpios, os rebeldes e os leais. Deus se lembrará dos justos que o temem. Em consideração a seu amado Filho, ele os estimará e honrará, dando-lhes a vida eterna. Mas os ímpios, aqueles que pisam sua autoridade, ele os cortará da terra e os destruirá e serão como se nunca tivessem existido. Então, desde Enoque, a gente viu que os filhos do homem e até alguns filhos de Deus escolheram um caminho errado. Até o dia de hoje, até a volta de Jesus, vão ter esses dois grupos, os que seguem a Deus e os que a gente sabe que seguem o inimigo. E a gente tem que ser igual a Enoque, seguir firmemente o que Deus nos mostrou. Porque agora a gente já viu todo o plano da redenção, sabe que já está no finzinho, mas se a gente não seguir firmemente esse finzinho, também pode dar errado. Como falamos no início, Deus não quer que somos 99%. 99% salvos é perdido. Mesma coisa. Então a gente tem que seguir firmemente a palavra de Deus. E assim a gente vai ter a nossa glorificação. E fala aqui também do parágrafo que fala que o Senhor amava Enoque, porque ele seguia firmemente e destacava a iniquidade, detestava a iniquidade e fervorosamente buscava conhecimento celestial para fazer sua vontade com perfeição. A gente sabe que nós não somos perfeitos, mas Deus nos dá o poder, então a gente tem que fazer a vontade dele com perfeição. Não lembro onde, mas em Isaías ou Jeremias, não lembro agora. No ano passado, quando estava fazendo a Bíblia, eu achei um texto bem forte, falando assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor desleixadamente, de uma forma que não deve ser feita, uma forma sem propósito, sem vontade. Então, Enoque sabia que não devia fazer assim a obra de Deus. Ele o fazia firmemente, fazia sua obra com perfeição. E assim Deus nos agradou, porque ele era tão ligado a Deus, que o próximo passo da transformação de Enoque era ir ao céu. Ele via o céu aqui. De tal forma que se sentiam, as pessoas que queriam buscar a Deus se sentiam muito bem na presença de Enoque, porque Enoque vivia o céu na terra. E é um exemplo para nós. Nós também devemos viver o céu na terra. Cada lar tem que ser um pedacinho do céu, a gente fala. E nós devemos viver como se já estivéssemos no céu. Porque as coisas que fazemos aqui na terra, iremos fazer lá no céu. Então, se a gente não viver como queremos viver no céu, o céu nunca vai existir pra gente. Nem na terra, nem lá mesmo. Pode falar, Mateus. Então, uma coisa interessante, né, é que diz aqui, Enoque, separando-se do mundo e gastando muito do seu tempo em oração e comunhão com Deus, representa o leal povo de Deus nos últimos dias, que há de se separar do mundo. Isso é algo essencial, como a gente deve se separar do mundo, a gente deve se diferenciar do mundo. Quando a gente vê a visão de que Ellen White tem dos dois caminhos, que é uma das minhas visões preferidas, dos dois caminhos, é muito louca a visão, a gente vê que
não é apenas de maneira. Ninguém consegue ver o interior, ninguém vê o interior da pessoa, também é demonstrado de modo exterior. Então, nos dois caminhos, os ímpios pegam e falam qual que é a diferença que tem entre a gente e eles. Fala do mesmo modo, anda do mesmo modo, se veste do mesmo modo, e a gente precisa entender isso. Como a gente pode fazer para ser diferente do mundo em tudo que a gente faz? Tem um irmão numa cidade aqui que chama São Pedro de Caldas, uma cidade bem pequenininha aqui, mas é uma das, tipo, acho que a igreja mais exemplar que eu conheço é a igreja de São Pedro, uma cidade extremamente pequena. E tem um irmão que ele falava que quando ele era jovem, ele pegava tipo não era uns bottom, esqueci o nome. Ele pegava um sinalzinho da igreja e ele punha em toda a camisa que ele usava. Toda camisa que ele usava, ele colocava o sinalzinho da igreja. Porque ele basicamente queria demonstrar para o mundo que ele não era igual ao mundo, que ele era separado do mundo. Como eu, homem, vou fazer para demonstrar isso? Ele pensou, talvez se eu pegar e pôr o sinal da igreja aqui, eu demonstro. Só que isso é apenas uma coisinha boba, mas a gente tem que pensar isso na nossa vida. Como a gente pode mostrar para o mundo que a gente não é igual ao mundo, que a gente é separado do mundo, que a gente é o povo de Deus. A gente pode usar isso através das falas, através das roupas que a gente veste, através de tudo. Porém, a gente tem essa necessidade de mostrar. Eu sempre falo, isso é uma crítica que eu tenho muito, que quando eu saio na rua, não dá para saber quem é adventista e quem não é adventista, não faço a mínima ideia, porque qualquer um pode ser. E isso é um problema gravíssimo, porque se estivéssemos andando em dois caminhos, eu não saberia dizer quem pertence ao povo de Deus e quem não pertence ao povo de Deus. Enoque buscava se separar do mesmo modo que a gente também deve. O povo de Deus, está escrito aqui no último parágrafo, separar-se-á das práticas injustas dos que rodeiam e procurará pureza de pensamento e santa conformidade com sua vontade, até que sua divina imagem seja refletida neles. E a gente vê que eles não passam a fazer a vontade de Deus quando a imagem é refletida. Mesmo antes da imagem de Deus ser refletida, mesmo antes disso tudo, eles lutam contra a própria natureza para fazer unicamente a vontade de Deus, unicamente a pureza do pensamento de Deus. E é interessante que aqui esse parágrafo termina, porque aqui é para nós, né? E esses dois últimos parágrafos, esses dois que a gente leu aí, primeiro fala de Enoque sendo uma representação do povo fiel, ou seja, o remanescente. Depois fala que esse remanescente ele vai se separar dessas práticas. E diz que os ímpios serão condenados pelo procedimento e exemplo dos justos. Ou seja, espero que você pelo nosso procedimento, os ímpios já serão condenados, tá? Porque eles vão ser diferentes da gente. Então, essa diferença a gente já tem que estar procurando antes. Então, por mais que falar sobre reformas hoje na igreja, parece que parece que a coisa fica feia. Ninguém quer falar de reforma, mas a gente tem N reformas para melhorar. E eu estou falando de mim. Então, agora que eu estou começando a ser estrito no vegetarianismo, eu peguei aqui com a minha esposa, a gente peço até oração por isso, porque é uma luta grande ainda, porque o apetite eu acho que para mim é a pior coisa que tem, porque você está acostumado anos e anos e agora mudar não é fácil. Mas eu já passei por vegetariano e agora estou indo para o estrito. Mas é uma reforma. Nós temos a reforma da vestimenta, que também precisamos melhorar. Tem a reforma do sábado. Às vezes a gente acha porque é adventista, a gente guarda o sábado como deveria. E a gente está longe de guardar o sábado da forma correta. Então a gente tem N reformas que a gente precisa ainda avançar, que Enoque já estava nessas reformas tranquilamente avançado. Então hoje a gente já precisa procurar, porque eu não sei quanto tempo a gente tem, provavelmente pelo tudo que ocorre, não vai ser demorado, e a gente precisa estar pensando que a gente precisa mudar para ontem. O que eu estou colocando agora em todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, eu estou pensando o seguinte: eu faço ou eu quero ir para o céu, né? E aí eu vou fazendo essas perguntas em tudo, sabe? Em tudo eu estou tentando fazer essas perguntas para eu saber se eu estou indo no caminho certo ou não. E aí a nossa vocação é simplesmente deixar Cristo trabalhar em nós, assim como ele fez com todas as pessoas que foram salvas na Bíblia. Porque todas essas pessoas, ninguém vai se salvar por os méritos dela, tá? Ninguém, absolutamente ninguém. E nem nós. Então, o que
para nós sermos transladados assim, porque o último parágrafo diz que a transladação de Enoque para o céu, pouco antes da destruição pelo dilúvio, representa a transladação de todos os vivos na terra antes da destruição pelo fogo. Os santos serão glorificados na presença daqueles que o odiaram por sua lealdade. Ou seja, vamos ser odiados. Quem está querendo ficar na igreja nos últimos dias e não sofrer martírio, gozação, tiração de onda e etc., não deveria estar na igreja, irmãos. A gente vai sofrer isso aqui mesmo. Vai sofrer ódio, vai sofrer censura, vai sofrer uma barbaridade uma atrás da outra, como já ocorreu. Então, não é a minha preocupação essa. A minha preocupação é se eu estou fazendo a vontade de Deus. Se isso vai se transformar em martírio pesado ou não, não deve ser a nossa preocupação. Uma coisa também que a gente precisa parar um pouquinho é de ficar já se martirizando antes do acontecimento. Por exemplo, eu vejo pessoas falando, não, eu espero que Deus me leva logo, porque eu não sei se eu aguento isso aí que vai vir, não. Gente, a gente não aguenta, nem o Roberto aguenta. E eu via desse jeito, tá? Do jeito que eu falei para vocês, eu falei, Senhor, se for para passar por algumas coisas aí, como os valdenses, é melhor me levar antes. Mas eu fui percebendo que isso não vem da gente. Cristo vai nos dar o poder para aguentar essas coisas no momento certo. Então não fiquemos se martirizando antes do tempo. Vamos fazer nossa parte hoje e Deus vai fazer a parte dele hoje, amanhã e sempre. Isso é verdade. Quando a gente sofrer perseguições, vai ser uma prova de que a gente está no caminho certo. Enoque também sofria perseguições, ele também tinha pessoas que não concordavam com o que ele falava. Os filhos dos homens não gostavam dele. Às vezes ele pregava e ninguém queria ir aonde ele ia orar. Mas como a gente vê a vida de Enoque, deve ser um exemplo para nós. A Bíblia fala que a gente tem que ser Enoques atualmente. Eu eu estava lendo esse capítulo e eu pensei, Enoque foi como se fosse o primeiro Elias. Ele teve um espírito tão grande que Deus o levou. E aí depois teve Elias e agora e João Batista e agora nós. Nós poderíamos dizer que somos o quarto Elias. E então a gente precisa ver isso, pensar bem nisso. A gente tem uma missão muito grande. Muitas pessoas fizeram isso. Muita gente seguiu o exemplo desses grandes heróis da Bíblia. E se a gente vai seguir eles ou não, é uma escolha nossa. Se a gente vai seguir a bênção ou a maldição, é uma escolha nossa. Se a gente vai ser filho de Deus ou filho do homem, é uma escolha nossa. Então, a nossa vida é baseada em escolhas. A de Enoque também foi. E assim como ele escolheu a bênção, nós temos também a oportunidade de escolher. Nós podemos ser sábios ao escolher a verdade, ao escolher a bênção que Deus quer nos dar. E para a gente ir encerrando já, aqui fala que, como a gente falou da justificação, falou da glorificação, e o último parágrafo fala assim: a transladação de Enoque para o céu, pouco antes da destruição do mundo pelo dilúvio, representa a transladação de todos os justos vivos da terra antes de sua destruição pelo fogo. Os santos serão glorificados na presença daqueles que os odiaram por sua leal obediência aos justos mandamentos de Deus. Assim como Enoque foi glorificado na frente dos filhos dos homens que odiavam as suas palavras, assim nós também vamos ser glorificados perante Deus. O Salmo 23 fala, né? Fala disso, né? Que Deus vai nos preparar uma mesa diante dos nossos inimigos. E então nós devemos pensar bem. Como que a gente vai viver esses últimos dias? Como que a gente vai viver o hoje? Nós não temos o amanhã. O amanhã não existe. Amanhã é amanhã e o amanhã nunca chega. Então a gente tem como a gente vai viver o hoje? Como a gente vai viver o agora? E só tem o agora. Vamos viver como Enoque viveu? É uma grande pergunta que eu acho que todo mundo podia ir com ela pra cama hoje. Vamos viver como Enoque viveu? Podemos encerrar com É, uma oração? eu posso só fechar com um último comentário? É bem curtinho. Pode. É importante lembrar que Enoque, ele só andou 300 anos com Deus porque ele decidiu 300 anos que ele viveria por Cristo.
a força dele para andar, para cada passo, ele andar com Cristo, não era dele mesmo. Eu estava um dia desses estudando um sermão de William Prescott, do livro No Poder do Espírito. Ele é muito excelente. E William, ele vai dizer que Cristo, ele tinha um exemplo. E a fonte para Cristo permanecer firme na sua missão, que era muito pesada, era todos os dias de manhã se colocar aos pés do Pai e receber forças dele, receber alimento do Pai. Então, irmãos, para seguir o exemplo de Enoque, para seguir o exemplo de Cristo, a força que nós recebemos não vem de nós mesmos, mas vem do nosso próprio Cristo, aquele que morreu por nós e aquele que nos deu finalmente a salvação. Quer falar, Bela? Então, 10ª hora, né? Só queria fazer uma menção rapidinho, finalizando, né? É uma frase bem interessante aqui de Ellen White que fala: a vida de Enoque não era mais exemplar do que pode ser a vida de todos que mantêm uma estreita ligação com Deus. Então, isso é muito lindo, né? A vida de Enoque parece ele é um homem exemplar e parece muito distante da gente, da nossa vida, né? Mas assim, digamos, né? É simples. A receita tá aqui. E eu queria até eu indicar para vocês esse livro maravilhoso que eu acabei de ler esse ano, sobre Enoch. Nossa, é tremendo. O nome é A Vida Devocional de Enoch, é um livro de Ellen White. E fala sobre todos os aspectos, assim, várias coisas. Então, textos muito, muito edificantes, que não tem nos outros livros, né? De livros não traduzidos ainda também. Então, enfim, que a gente pode ficar com isso na nossa mente, né? Que a gente pode viver essa mesma vida de Enoch. E através de duas coisas, que a gente estava falando, né? Oração e a comunhão com Deus. Eu até separei um texto aqui do capítulo do História da Redenção, que é: e ao se demorar a mente sobre Cristo, é o caráter moldado, a semelhança divina, né? Que a gente possa deixar a nossa mente pensar mais sobre Jesus durante o dia a dia, porque como vocês falaram, né, Amanda? É uma escolha. Eu preciso escolher todos os dias, né? E começa na nossa mente, com o que nós nos ocupamos, né? Porque o que a gente está, qual é o foco da nossa mente, vai refletir nas nossas ações. Então isso é muito sério. Mas é isso. Isso mesmo, a gente percebe que Enoque, ele andava com Deus de uma maneira muito impressionante. No livro Eventos Finais, a gente tem a cena de Jesus pedindo para que Deus segure os ventos. Quando Deus fala, vamos soltar os ventos, Jesus clama, meu sangue, meu sangue. Por quê? Porque a vida de Enoque, ela não foi só de comunhão com Deus, foi de mostrar a Deus para os outros. Nós não temos que pedir para que Deus nos leve deste mundo mais rápido, mas em que Ele nos dê tempo para refletir a Ele em todas as áreas de nossa vida. É isso que a gente tem que pedir para Ele todos os dias. Deus, me dá tempo hoje para te refletir, para mostrar a ti em todos os momentos que eu viver. Porque a gente só tem hoje. E é hoje que a gente tem que refletir a Jesus. Com isso, podemos fazer uma oração? Oremos. Querido Deus, obrigado por este estudo e queremos te pedir agora que nos ajude a refletir o Senhor. Queremos refletir a Ti sempre que podemos. Nos ajuda a refletir hoje e sempre que estivermos em contato com outras pessoas ou até mesmo sozinhos. Nos ajuda a poder fazer igual a Enoque, ser um missionário que anda sempre juntinho de Ti, para que a gente seja justificado pela fé, seguindo sempre os Teus passos. Abençoa todos nós e nos dê uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Amanda. Obrigado, Laura. Obrigado a todo mundo que comentou, que esteve aqui com a gente na live. Foi uma grande bênção, como sempre é, né? Sempre é bom a gente aprender mais um pouquinho, comentar, falar sobre sistemas maravilhosos. E antes da gente encerrar aqui a reunião, alguém poderia tirar foto pra gente depois mandar lá no grupo, marcando a nossa reunião, ó, fotinho.
Posso tirar se ninguém mais tiver Fica pra gente, disponível Caio. aí. Acho que não. Pode dar pra gente, por favor. Tiro sim. Peguem O livros. 3. Quem mais vai pegar o livro? Não? 1, 2, 3. Aí, já posso ir lá já. Obrigado, Caio. Ok, então, gente. Quer falar alguma coisa, Bela? Não, tá tudo certo, é isso. Obrigada. Então. Muito obrigado, gente, novamente. Até semana que vem com o próximo capítulo. Capítulo 8. Vamos estudando. Semana que vem ter mais um ótimo estudo. Mas obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Até a próxima Boa semana. noite, gente. Deus. Boa noite. Tchau. Ô, Bela, você Oi. pode liberar lá. Não tem como postar lá. Se puder liberar, conseguir Ah, colocar tá. lá. A gente libera. Obrigada, Caio.